Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast número 379. Eu sou o Rodrigo Bibo e entendes o que lês? Olha aí, gente, hoje você vai ouvir um podcast com o professor Renato Gusso, ele que deu aula pra mim, pro Cacau, pra tanta gente legal que eu conheço lá na Fabapar, e a gente trocou uma ideia introdutória sobre hermenêutica, exegese. Foi um papo bem legal, penso que vai desmistificar algumas coisas interessantes e você vai ter uma pequena noção desta arte que é a hermenêutica. É claro, gente, esse é um episódio introdutório. Nós pensamos em fazer mais coisas dentro da hermenêutica aqui em bibotalk.com, então aguarde que exercícios hermenêuticos virão pela frente, tá bom? Virão pela frente, então fique ligado com a gente. Mas vamos para esse episódio que ele tá uma conversa muito agradável, é claro. Antes, os recados paroquiais, eu queria muito que você ouvisse os recados paroquiais. Nos recados paroquiais dessa semana, galera, eu fiz o meu mestrado em teologia, reconhecido pelo MEC lá na Fabapar, Faculdades Batista do Paraná, aqui em Curitiba. E, gente, conheço a qualidade dos professores, conheço a seriedade da instituição e por isso nós estamos aqui recomendando para você que quer estudar teologia reconhecida pelo MEC em 2021, é o seguinte: você começou o ano, não sabe, eu queria estudar teologia, mas não sei. Cara, mina, se liga. O ano passa para quem estuda e para quem não estuda. Então, vai lá, nem tá com vontade, tem dinheiro para pagar mensalidade? Se joga, só vem e vai na Fabapar se você quiser um curso de qualidade reconhecido pelo MEC. Ó, a Fabapar tem a maioria dos professores, doutores, pós-doutores, é uma galera assim gabaritada, com anos de experiência acadêmica e uma coisa que eu julgo muito importante, experiência na igreja, pessoas que têm vida na comunidade local. E a Fabapar foi uma das primeiras faculdades a serem reconhecidas pelo MEC. O EAD da Fabapar, sim, amigos e amigas, tem o EAD reconhecido pelo MEC, nota máxima no MEC. Cara, isso é muito importante, tá? Nota máxima no MEC. Eles têm 10 anos, 10 anos de bacharelado em teologia à distância. Ó, eles têm materiais didáticos exclusivos, produzidos pelos próprios professores da casa. E, cara, uma coisa que eu achei muito legal no bacharelado em teologia da Fabapar, eles têm ênfases diferentes. Então, ao longo do curso, você consegue dar a ênfase que mais lhe atrai, seja na área pastoral, seja missões, louvor e adoração ou exegese. Essas ênfases, elas auxiliam os estudantes a guiarem a formação para um ministério de interesse. Isso é muito bacana e faz a diferença. Sério, assim, a Fabapar, se você vai em Curitiba estudar presencialmente ou você vai fazer o EAD, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E olha só, vai se inscrever na Fabapar? Usa o cupom BIBOTALK, e você vai ter benefícios exclusivos se usar o cupom BIBOTALK, tudo maiúsculo, BIBOTALK, tudo maiúsculo, e você vai ter benefícios se você for estudar teologia reconhecida pelo MEC na Fabapar, Faculdades Batista do Paraná. Tradição, qualidade e inovação, eu indico. Hoje, para batermos um papo sobre hermenêutica, exegese, interpretação da Bíblia, gêneros literários, que até vai ocupar boa parte do nosso papo aqui, eu tenho a honra de receber no BTcast ele que foi meu professor do mestrado lá na Fabapar, professor Renato Gusso. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês e espero que nossa conversa seja bastante útil. Sim, afinal a gente vai falar de interpretação da Bíblia. Bem, o professor tem uma longa carreira aí na academia e também na igreja local. Uma característica que eu vi nos professores da Fabapar é que eles têm vivência comunitária, então isso é muito bom, porque você tem a academia e a vivência comunitária. E por que eu tô trazendo esse assunto aqui antes da gente começar propriamente a nossa conversa, professor? Porque a gente tá falando de interpretação da Bíblia. Infelizmente, uma coisa que a gente vê com muita frequência nos púlpitos, nos vídeos de pregações, né, com a internet, isso ficou cada vez mais visível, são os erros de interpretação.
interpretação. Uma pergunta que tá fora do script aqui, professor Gus, mas eu adoro fazer perguntas fora do script. Tu acredita que a ausência de uma boa hermenêutica seria um dos grandes problemas que a igreja enfrenta? Então, com certeza, esse é um dos grandes problemas da igreja, não só hoje, mas no história também. No meu entender, a interpretação bíblica seria uma das questões mais importantes que nós temos na igreja. Por quê? Porque nós declaramos que a Bíblia é a palavra de Deus. E se realmente ela é, nós temos que entendê-la, temos que saber o que é que ela diz. Né? Sim. Também essa questão de ser palavra de Deus ou não, inclusive já influencia na interpretação. Porque se eu olhar a Bíblia apenas como um livro, como outro qualquer livro, eu vou ter uma forma de interpretação. E se eu vou à Bíblia levando em conta que ela tem uma dupla natureza, uma natureza humana, porque seres humanos a escreveram, lógico, mas que também tem uma natureza divina por trás, quem inspirou, tem uma outra forma de interpretar. Então, para mim, não tem dúvida nenhuma. Se nós declaramos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos que entender o que ela diz. Então, não é importante o que nós dizemos a respeito dela, mas o que ela diz a nós e o que ela nos orienta. É importantíssima essa disciplina hermenêutica, ou interpretação, ou a exegese. Porque assim, professor, interpretar o que Deus fala é algo constante na própria Bíblia, né? Na própria formação do cânon, a gente tem o povo interpretando e aplicando a palavra de Deus. Acontece que o que nós temos no cânon fechado é uma hermenêutica divina, né? Então o povo soube, interpretou e viveu e registrou, e nós temos a Bíblia Sagrada, que se torna aí a peça fundamental da igreja e que norteia a igreja ao longo dos séculos. Mas cânon fechado, né? Ou seja, os escritos bíblicos fechados, a igreja começa um processo de recepção desses textos e interpretações desse texto. E aí onde nós vamos ter hermenêuticas e essas ferramentas. Vamos começar do básico, professor Gus. Definições de hermenêutica, exegese. Hermenêutica e exegese são a mesma coisa. Como é que a gente entende esses termos que são tão utilizados aí? Hermenêutica e exegese, definições básicas. Bom, quanto aí a definições de hermenêutica, interpretação, exegese, você como meu ex-aluno, né, Bilbo, sabe que eu sempre pergunto, quando alguém me faz uma pergunta, o que significa isso? Eu devolvo com uma outra pergunta. Eu pergunto em que contexto, porque vai depender do contexto. E na maioria das vezes, hermenêutica, interpretação e exegese é a mesma coisa. Na maioria das vezes. Quando estamos falando em hermenêutica, estamos falando em interpretação bíblica. Quando estamos falando de exegese, estamos falando de interpretação bíblica. E quando falamos de interpretação bíblica, lógico, estamos falando de interpretação bíblica. Mas talvez poderia dizer que hermenêutica é a parte mais teórica, são mais os princípios, a filosofia que está por trás da interpretação, e a exegese em si é a pesquisa. Mas, normalmente, essas três palavras significam a mesma coisa, interpretação, como chegar àquilo que o texto realmente está dizendo. Então, não vejo muita diferença. Basicamente, quando a gente pensa em exegese, professor, para a gente tentar, concordo plenamente, eu penso que as três palavras apontam para o mesmo caminho, talvez com algumas nuances, né? Porque na minha cabeça, pelo menos na minha memória, quando eu falo em exegese, eu penso já na questão do texto original, né? Na questão de você entender um pouquinho de grego e hebraico, você cavar, né? Um pouco o significado das palavras e tal, ainda que hoje em dia essa análise semântica, o pessoal, né, tá muito difícil fazer análise semântica hoje em dia, porque, é muito difícil você localizar a intenção daquela palavra, muitas vezes, né? Mas, enfim, se pensa muito em línguas originais e tal. E aí, assim, até eu já ouvi uma vez, eu não sei se foi com você ou um outro professor, é como se a exegese fosse uma ferramenta da hermenêutica, né? A hermenêutica um princípio geral e a exegese uma das ferramentas que a hermenêutica utiliza para entender e compreender um texto bíblico. Não sei se faz sentido. Faz sentido, mas eu volto ao ponto. Depende do que estamos falando, qual o contexto que estamos falando. Porque é claro que eu posso fazer uma exegese baseada no texto em português também. Não vou poder aprofundar esta exegese como eu aprofundaria indo para o texto grego, para o texto hebraico, ou para algumas porções de aramaico. Mas faz a exegese também, né? Acho que então envolveria níveis de exegese.
quando eu vou para o significado das palavras no grego, é claro que eu estou indo para um nível mais profundo do que aquele significado que eu olhei no texto em português. E em algumas ocasiões, algumas palavras em português não conseguem traduzir exatamente aquilo que o grego, o hebraico dizem. Né? Acho que a palavra mais famosa para isso é o shalom, mais simples e mais famosa, shalom, que é muito conhecida, que normalmente é traduzida por paz, mas você vai ter que pensar, se você vai para o hebraico, o texto é hebraico, no Antigo Testamento, você vai ver que é mais do que isso. É tudo de bom. É saúde, é dinheiro no bolso, é tudo bem lá em casa, é sem doença nenhuma, é tudo de bom. Não é um contexto, né? É muito mais que ausência de guerra, né? Muito, muito mais. E quando nós vamos para o Novo Testamento, olha, aí é exegese ou interpretação. Ou hermenêutica, dependendo do como estamos falando. Quando vamos para o Novo Testamento, Paulo vai dizer lá o caris, kai eirene, graça e paz. Né? E ele fala em grego agora. Então aqui é eirene, é a tradução do shalom. E agora temos que lembrar o quê? Seria a paz dos gregos, só a ausência de guerras? Ou por trás também está ali o shalom, porque afinal de contas Paulo era judeu, é de origem judaica. Né? Então provavelmente está o shalom por trás. É muito mais, então, do que apenas a ausência de guerra. Ou seja, professor, em última análise, todo mundo faz hermenêutica. Todo leitor, aquela pessoa que está lá com a sua Bíblia, fazendo uma leitura devocional, ele está fazendo hermenêutica. A pergunta aí é se é boa ou má hermenêutica, seria isso? Isso, meu amigo. Todas as vezes que nós olhamos um símbolo, todas as vezes que nós olhamos uma placa, todas as vezes que nós lemos uma frase, em qualquer lugar, nós estamos fazendo hermenêutica, interpretação ou exegese daquela mensagem, né? Que pode ser boa ou pode ser ruim. Se a placa diz para, eu entendi que é siga, vai dar problema. Qual foi o problema? Interpretei mal. A minha exegese não foi boa. Não compreendi o símbolo que estava ali. Olha aí, no casamento, né? Eu sei que isso aqui daria uma outra palestra, mas casamento, hermenêutica e exegese está ali constante e a gente volta e meia, nós homens, não entendemos os símbolos e os sinais, né? Com certeza. A gente vai aprendendo com o tempo, né? Com o tempo a gente vai pegando as manhas. Professor, falando então aí de princípios, né? Quais métodos ou quais princípios, né? O que a gente poderia falar para a nossa audiência agora? Porque nós temos uma audiência bem plural aqui. Nós temos pessoas já iniciadas, professores de teologia, pastores, e temos aquelas pessoas que estão aprendendo agora o que significa hermenêutica e ouviram agora pela primeira vez ou segunda palavra exegese. Nós temos um público bem plural aqui no nosso podcast. Mas dentro da questão de interpretação, né? Quais dicas nós poderíamos dar para uma pessoa agora que nos ouve para que ela faça uma boa interpretação do texto bíblico, já que nós falamos no início da nossa conversa de que esse é um dos principais problemas que a igreja enfrentou e enfrenta, que é a questão da má interpretação bíblica. Quais ferramentas a hermenêutica tem hoje disponível para nos ajudar a melhorar, a compreender melhor a palavra de Deus? Bom, as ferramentas são inúmeras, né? Mas antes disso eu só queria destacar realmente que interpretação, infelizmente, tem sido entendida por muitos como algo particular e que tudo vale. Alguém lê um texto e alguém diz, o texto está dizendo isso, e o outro diz, esta é a tua interpretação, mas a minha é esta. E um terceiro vai entrar e diz, mas a minha é esta. E parece que tudo vale. Só que é o seguinte, eu parto de que quando eu escrevo um livro, eu quero dizer alguma coisa. E a interpretação correta é uma. As interpretações podem ser várias, mas aquilo que o autor quis dizer. Então, para mim, toda a ferramenta, Rodrigo, que me ajuda a chegar naquilo, ou o mais próximo possível, daquilo que o autor disse, ou daquilo que o autor quis dizer, é uma boa ferramenta. Toda ferramenta que me afasta daquilo que o autor quis dizer é uma péssima ferramenta. Infelizmente, existe por aí uma tendência de que o autor, nós nem podemos chegar àquilo que o autor disse. É impossível chegar àquilo que o autor disse. Olha, isso para mim soa como loucura. Loucura é uma loucura acadêmica, porque são acadêmicos que dizem isso. Eu também sou acadêmico, mas é uma loucura acadêmica. Porque se eu chegar à conclusão que é impossível entender aquilo que o autor disse, sinceramente eu paro de escrever. Porque eu escrevo para ser entendido. Eu escrevo para passar uma mensagem. Então, realmente, a mensagem, no meu entender, que vai contra muitos estudiosos da atualidade, né? A mensagem está no autor, está no escritor, e não naquele que vai
vai interpretar, né? Então, é algo muito importante aqui. E aí temos as ferramentas. Então tem esse princípio. Se eu parto do princípio, Bíblia é palavra de Deus. Bíblia tem uma natureza divina e uma natureza humana. Essas duas coisas estão juntas ali. Ou seja, é inspirada por Deus, mas é escrita em linguagem humana, com erros gramaticais, nesse sentido, né? Erros gramaticais, costumes da época e outras coisas mais inerentes à língua. Então isso aqui mostra que eu preciso conhecer aquele contexto em especial, aquele contexto em que foi escrito. E de forma muito, mas muito particular, eu tenho que entender que a Bíblia não foi escrita de uma maneira só. Agora a parte humana. Assim como qualquer outro livro, ela foi escrita levando em consideração vários gêneros literários. E eu preciso entender os gêneros literários para que eu faça uma boa interpretação. Eu não posso interpretar como alguns interpretam assim, tudo na Bíblia é simbólico. Não. Existem muitas coisas na Bíblia que são simbólicas e precisamos descobrir quais são os significados dos símbolos. Outros, não. Tudo na Bíblia é literal. Já viu isso? E outros fazem uma confusão tão grande que é o seguinte: toda vez que o texto é literal, interpreta como simbólico. E os textos são simbólicos e interpreta de forma literal. Aí confunde tudo. Não, cada caso é um caso. Então, lembrar disso. São vários gêneros, isso aqui é importantíssimo para entender não só a Bíblia, qualquer escrito. É muito importante para entendermos aí. Então tá, o primeiro passo seria localizar o texto no seu ambiente cultural. Então, né, é importante você entender, né, quem escreveu, para quem escreveu, sobre quais circunstâncias escreveu. Um exemplo aqui é se você vai estudar as cartas de Paulo, né, se ele tá na prisão, se ele não tá se ele tá em viagem missionária, como de alguma forma isso tá, né, aparece ali no teor da carta e até ressignifica algumas coisas, ou dá o significado do que ele quer dizer. Então é muito legal você localizar. Gênero literário. Eu acho que até a gente podia se deter aqui, professor Gusso, porque na minha pouca experiência eclesiástica e de professor de EBD e professor de cursos em igrejas e tal, é isso. É a galera fazendo, né, lendo provérbios e aplicando provérbios, assim, sem considerar o gênero literário, o gênero sapiencial. Os salmos, né, tem muita confusão em torno dos salmos, enfim, as próprias parábolas. E eu penso que com a tua experiência, tanto acadêmica quanto eclesiástica, deve ter umas histórias legais aí que dá para nos contar, que faz a gente entender o gênero literário, o seu papel na interpretação e as confusões que são feitas em cima deles. Ok. Bom, o gênero literário é fundamental e a primeira coisa que eu quero destacar nisso aqui é que não faz diferença, olha, como resultado final, não faz diferença para a mensagem se é um provérbio, se é uma poesia, se é uma carta, se é uma oração, se é qualquer outro gênero. A Bíblia é a palavra de Deus. E esses gêneros que eu acabei de falar são instrumentos que carregam a mensagem de Deus. Então não faz diferença, porque alguns olham assim, quando descobre que Isaías está pregando e aquilo que Isaías escreveu é poesia, alguns ficam decepcionados. Nossa, mas é poesia? É só, parece que tem um só junto, né? É só poesia? É a forma de transmitir a palavra de Deus. Então, eu tenho que saber que é poesia para interpretar como poesia e saber qual é a mensagem que está ali e entendê-la realmente como mensagem de Deus. Quando Jesus está conversando com alguém ali num bate-papo e transmite uma mensagem, um ensino, não faz diferença. É tão palavra de Deus como quando ele conta uma parábola para a multidão. A diferença é a seguinte, não faz diferença de sentido. A diferença é que nós temos que interpretar dentro do gênero literário para podermos entender o que aquilo está dizendo. Então, algo muito, só um exemplo assim bastante claro, que muitas vezes confunde as pessoas, é a questão ali do Provérbios, quando diz, ensina o menino no caminho que deve andar, e ainda quando for idoso, não se desviará dele. Olha, eu tenho encontrado, eu dou palestras em vários lugares do Brasil e fora do Brasil também, em todo lugar. Eu conheço pessoas que vêm me procurar e vêm dizer, pastor, eu ensinei meu filho direitinho no caminho que deveria andar, levei na igreja desde pequeno e agora ele está envolvido em drogas, ele largou tudo. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Porque a Bíblia diz
Tem uma promessa na Bíblia que diz: ensina o menino o caminho que deve andar, e ainda quando ele for velho, não se desviará dele. Olha aí está um problema, que provérbio não é promessa. Provérbio não é promessa. É literatura sapiencial, literatura de sabedoria, e a literatura de sabedoria se baseia principalmente em observações da vida. Ou seja, o sábio, não vou chamar poderíamos chamar até de filósofo, né? Não vou chamar de filósofo porque é da questão dos gregos, mas o sábio, ele é bastante prático. Ele olha a situação desta pessoa e vê, essa pessoa está aqui em uma situação difícil. Por quê? Porque lá no início aconteceu isso. Tá? Ele andou pelo caminho errado e aconteceu isso. Este aqui está muito bem. Por quê? Porque já desde o pai e a mãe ensinaram direitinho e ele chegou aqui neste estágio. Mas não é uma promessa da Bíblia. É uma observação da vida, ou seja, normalmente é isso que acontece. Mas existem aí exceções. E eu digo graças a Deus por isso. Porque eu fui ensinado em outro caminho. E chegou um momento da minha vida que eu tive um encontro com Cristo, um encontro com Deus por meio da leitura da Bíblia, e a minha vida foi transformada completamente. Eu não ando no caminho que eu fui ensinado quando era criança. Em algumas coisas, sim, graças a Deus. Né? Mas agora estou falando exatamente em matéria de religião. Eu não ando. Então, eu andava por um caminho e vim para o caminho de Cristo. Como alguns foram ensinados no caminho de Cristo e, infelizmente, vão para outros caminhos. Isso é a questão aí do gênero literário. Sim. É só se você vai no presídio, tá cheio de Isaías, Miqueias, Sofonias, né? Nenhuma pessoa que não seja da igreja daria o nome pro filho de Sofonias, Miqueias e Naum, né? Isso é alguém não daria. É alguém que frequenta a igreja, e provavelmente a criança frequentou a igreja no começo, né, da sua vida e tal. Então, realmente, é essa confusão. Outra confusão que fazem, professor, inclusive, até não sei se o senhor está preparado para isso, porque a gente não sabe tudo da Bíblia, né? Às vezes o pessoal acha que professor de teologia, o cara chega com um texto difícil, o que tu acha? Mano, peraí, eu tenho que estudar esse texto aí, eu não sei. Mas talvez esse professor saiba e eu tô dando esse tiro a queima-roupa aqui. Mas foi até uma conversa que eu tive com um amigo meu recentemente. Ele meio que redescobriu a fé novamente, e ele agora tá com aquela assim, que, cara, a minha fé pode mover montanhas, eu não fico doente, porque eu vou fazer coisa maior que Jesus fez, e, cara, e tudo que pedir, Deus vai me dar, porque a Bíblia diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. Então, assim, tudo que... Aí é o texto, né? Tudo que pedir em meu nome, eu vos, né? O Pai vos atenderá e tal. Então, assim... Aí eu tentei explicar pra ele, cara, às vezes esse texto, aí eu até falei pra Deus depois: poxa, Deus, tu sabia que ia dar isso lá no final, né? Poxa, quando tu escreveu a Bíblia, né, quando tu inspirou os agiógrafos, tu sabia que a galera ia distorcer? Poxa, será que tu não podia, né, deixar um pouco mais claro? É uma brincadeira, obviamente eu não fiz essa oração, mas daria vontade de falar isso pra Deus. Mas assim, algumas falas de Jesus são muito utilizadas assim, principalmente em teologia da prosperidade, pregadores motivacionais, né? Porque você vai fazer coisas maiores que Jesus, tudo que você pedir em nome de Jesus você vai receber, por isso creia agora e declare e tal, né? É uma confusão hermenêutica aí, né? É uma confusão hermenêutica e já parte da questão da inspiração e do que nós chamamos de cânon, né? Que é, qual é o cânon? Essa pessoa tem um cânon particular, essa pessoa que você citou. Ela destacou alguns textos, mas o problema é que a Bíblia não é composta por alguns textos. A Bíblia é considerada a palavra de Deus de capa a capa. Então você tem que ver todos os textos. E você vai perceber, por exemplo, quando estamos falando de oração, tudo aquilo que pedir será dado. Tem que ver o contexto, que eu chamo aí de contexto aí o próximo, né? O imediato primeiro, imediato que está ali, depois o próximo, o livro todo, depois o contexto geral. A Bíblia toda é fundamental. Sem contexto, toda a interpretação está errada. É coisa quase assim inacreditável. Então você lê, tirou esse versículo do contexto. Claro, eu teria que ver com cuidado qual é o contexto agora. Mas tem que ler toda a passagem, talvez ler todo o livro e talvez tenha que lembrar de outras partes da Bíblia toda. Por isso que é fundamental conhecer, estudar, ler o máximo possível do começo até o fim. Caso contrário, nós vamos fazer bobagem. Então, por exemplo, diz ali, mas tudo que eu pedi, tá ali, tá escrito, eu creio na palavra de Deus, né? Tá escrito, eu pedi. Mas se for ruim para você, Deus vai dar? Aí você tem textos que vão mostrar que não. Tudo que eu pedi, segundo a vontade de Deus, agora eu tô falando do contexto geral da Bíblia, segundo a vontade de Deus, Ele vai dar. E acho que um dos exemplos mais claros para isso é Jesus no Getsêmani. Perfeito. Jesus ora 3 vezes, e quando nós falamos em 3
vezes na cultura judaica ou hebraica, é algo feito com muita força. Pedir uma vez, tudo bem. 2, opa, já reforçou. 3, pediu o que dava para pedir. Jesus 3 vezes ora, Pai, passa de mim este cálice. Ué, será que a oração de Jesus era fraca? Ele pediu o que dava para pedir, mas ele termina dizendo aquilo que é bíblico, no geral da Bíblia, que não está em todos os versículos da Bíblia, está na Bíblia. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Sim. É o próprio Paulo, né? Eu até citei Paulo. Cara, Paulo ficou doente, cara. E Paulo, tu acha que Paulo não pedia para Deus curar o espinho na carne dele? Pô, Paulo era esbufeteado. 3 vezes, inclusive, né? 3 vezes pediu ao Senhor. Muito bom, muito Paulo legal. Pediu 3 vezes, só isso aqui, ó. Paulo pediu 3 vezes para tirar o espinho da carne, e Deus disse não. Tá que Paulo era ruim de oração, né? Era fraco de oração? Creio que não. Moisés pediu 3 vezes para entrar na Terra Prometida depois de ter batido lá na rocha, e Deus disse, e o máximo é Jesus, que pediu 3 vezes para não enfrentar a cruz. Ou você acha que ele queria enfrentar a cruz? Ai, que bom, vou morrer na cruz amanhã. De jeito nenhum. É isso, ele foi porque a vontade do Pai e porque, pelo contexto que a Bíblia mostra, porque não havia outra maneira de pagar pelos pecados da humanidade. E essa foi a vontade do Pai. E ele foi. Professor, na sua experiência e da maneira que você pratica a hermenêutica e, consequentemente, ensina, como é que você vê a questão das narrativas? Existe uma discussão aí na hermenêutica que alguns hermeneutas não aceitam que doutrinas sejam elaboradas sendo reforçadas por textos narrativos. Já outros reconhecem o peso teológico das narrativas. Então, assim, narrativa é o que ocupa a maior parte da Bíblia, né? As histórias sendo contadas e narradas, elas ocupam a maior parte da Bíblia. Inclusive até o Evangelho é uma grande narrativa em última análise, né? Com blocos didáticos e tal, mas até os blocos didáticos são ali narrativas, né? Jesus está contando uma história, está conversando com alguém num caminho para algum lugar. Então como é que é a tua compreensão em termos desse gênero literário que ocupa a maior parte da Bíblia, que são as narrativas, as histórias ali contadas? Ok. Bom, é claro que narrativas, grande parte aí da Bíblia é formada por narrativas, e poderíamos conversar talvez só sobre narrativas, tem muita coisa. Alguns então não consideram, e outros consideram, e eu diria assim, cada gênero literário é um gênero e tem que ser abordado da maneira que ele merece. Como que eu entendo a narrativa? É uma forma especial, como eu entendo um salmo é forma especial, como eu entendo uma carta é uma forma especial. E aqui na narrativa. Por que muitos não aceitam? Porque muitas vezes o escritor, ele não diz está certo ou está errado. Ele simplesmente narrou o fato. E agora? O que esse fulano fez está certo ou está errado? Bom, então vou ter que ver o contexto geral da Bíblia. À luz da Bíblia, o que esse camarada fez aqui, foi narrado, né? Aquela história não está certo. O que esse aqui fez está correto. Então vou ter que usar o total. Agora, para mim, fundamental em narrativa é sempre lembrar que o herói da narrativa não é o personagem humano, mas é o personagem divino. E aí é que o erro mais grave normalmente acontece aqui. Então nós pegamos, por exemplo, a história de José, e José é tão bom, José é tão maravilhoso, que nós fazemos de José um exemplo. Mas José é humano, é carne e osso, como nós, né? E temos que lembrar, então, que o herói não é ele, o herói é Deus. Então, acho que é um bom princípio hermenêutico. Todas as vezes que você vai para uma narrativa, você procura ver o que é que Deus fez. Qual foi a atuação de Deus? Se houve a atuação de Deus nessa narrativa, qual foi a atuação de Deus nessa narrativa? Então, José não é o herói. O próprio narrativa vai mostrando em todos os momentos. José foi vendido lá para o Egito, e foi para a casa de Potifar, e Deus estava com ele. Então o herói não é o José. E ele vai para a prisão, e Deus estava com ele. E ele vai se tornar, ele vai dar o resultado lá do sonho lá do faraó. Diz, não sou eu não, mas tem um Deus que pode dar, e Deus dá essa interpretação. Então são heróis da Bíblia que nós corremos o risco de começar até a pregar sobre eles. E até dá para pregar como exemplo, mas com muito cuidado, mostrando que o grande herói realmente é Deus. Isso acontece com José, isso acontece com Daniel, isso acontece no Novo Testamento, quando nós olhamos um
camarada fenomenal como Paulo, né? Uhum. E nossa, parece que Paulo é o exemplo máximo. E, na verdade, não é Paulo, mas o Espírito de Deus que está trabalhando ali e usando Paulo, como usou Barnabé, como usou Pedro e usou outros também. Então, fundamental na narrativa. Narrativa é a palavra de Deus como qualquer outro texto, lógico. Fundamental. Lembrar, Antigo Testamento, Deus é o herói. Ele que você vai destacar. Você pode até pregar sobre Davi, mas Davi é um homem falho também. É um homem segundo o coração de Deus, mas é falho. É melhor você pregar a respeito do que Deus fez por meio deste homem falho, segundo o seu coração, né? Que é Davi. E no Novo Testamento, o grande herói é Jesus. Isso é óbvio, né? O Deus como um todo, Pai, Filho e Espírito Santo, e sempre destacando ali a pessoa de Jesus. Aí interpretaremos bem as narrativas, no meu entender. É um bom método, né? Um bom princípio geral, por assim dizer. Porque o que a gente vê muito na igreja hoje, professor, é isso. As pessoas leem as histórias na Bíblia e fazem aplicações diretas para a sua vida, né? Então, por exemplo, o jejum de Daniel, que eu brinquei, né? Nem tem jejum, é uma dieta que Daniel faz, e aí as pessoas criam, né, toda uma metodologia de disciplina espiritual com base em Daniel. Mas, pô, tá sendo ensinado isso lá no livro de Daniel? O fato da Bíblia relatar a sua dieta é para que a gente venha a imitar essa dieta de Daniel com princípios. Isso é muito comum, né? Se a gente pensa no Antigo Testamento, próprio, né? Sonhe os sonhos de Deus, sonhe como José, acredite como José. Nós gostamos muito realmente de destacar as figuras humanas, né? Outra questão é ficar pedindo pela vontade de Deus, né? Então a gente, não, porque eu fiz o teste da lã, né, e tal, e aí a gente pega lá o exemplo, né, de Josué no livro Gideão no livro de Juízes, né? Então assim, caramba, será que esse é um grande perigo, né, que eu vejo, como falta essas ferramentas, as pessoas pegam os exemplos do Antigo Testamento e às vezes, não, eu fiz o teste da lã, não, inclusive Deus confirmou, tem que pedir pela vontade de Deus mesmo, e às vezes falta essa interpretação do contexto. Pô, mas o livro de Juízes é uma boa referência, né, sendo que ali cada um fazia o que queria. Falta isso, né, falta inclusive os próprios pastores, né, essa dimensão. O que a gente poderia falar, professor? Sabe, até para instigar essas pessoas a entenderem a gravidade e a importância, né, de você ter essa preocupação de entender o texto bíblico dentro do seu contexto e do seu gênero. Eu acho que ajuda muito, realmente, isso que eu acabei de falar. Lembrar, em especial os pregadores. Eu sou pregador há 40 anos e nós vamos na Bíblia procurar aí mensagem para o povo. Lembrar que Deus é o herói. Então, quando eu vou para o texto, a minha pergunta é: o que é que Deus está fazendo aqui? Você acabou de citar aí o Gideão. É uma pena, que já ouvi muitas mensagens colocando o Gideão como um grande herói. Os 300 de Gideão, né? Quando na verdade eles são simplesmente instrumentos de Deus, mais nada. Você falou aí da lã, um teste, então ele testou Deus. Então o que está acontecendo aqui? Eu devo testar Deus? Não, isso não é bem normal. Mas está uma decisão tão difícil que ele fez, vamos dizer assim, uma pergunta a Deus. E quando nós olhamos o texto, então eu quero saber o que Deus fez, como que Deus está agindo. O que eu vejo ali? Eu vejo que Deus se deixa provar. Deus se deixa provar. E ele mostrou para Gideão: eu estou com você, pode ir à guerra. Só que Deus também prova, porque já na sequência Deus vai dizer: olha, tem muita gente com você, meu filho, manda para casa, faz um discurso aí, diga para os medrosos ir embora. Olha, tem que ser muito corajoso para diante de um exército dizer: eu estou com medo e vou para casa. Mas quase todo mundo foi embora, ficou lá um grupo menor, mas ainda era muita gente. Aí ele manda então lá tomarem água, e tem um método lá para distinguir os 300. Infelizmente, ainda aí alguns olham assim como se esses 300 são os mais qualificados, porque tomaram água de um determinado jeito e não do outro. Os outros foram mais displicentes e ele escolheu os 300 melhores. Não escolheu os 300 melhores, não. Deus escolheu os 300 que ele quis escolher, porque quem vai dar a vitória é Deus. E aí na sequência nós vemos que Gideão já está abalado. É a narrativa, né? Gideão está abalado. Só tem 300 agora. E aí ele vai até o campo inimigo à noite e lá ele ouve dos próprios lábios do inimigo, né, uma profecia a respeito da vitória. O que é que Deus iria fazer contra eles. Na verdade, Gideão e os 300 não fizeram nada. Gideão e os 300 apenas foram instrumentos de Deus para gritar, mostrar uma tocha, né, no meio da escuridão, e o povo se matou entre si e fugiram, e aí sim depois o exército todo vem atrás. Então, quem é o herói ali? Gideão?
Não. Os 300 que são espetaculares, que foram escolhidos. Não, por favor, não é isso não. Aí a pessoa vem trazer uma mensagem, seja um dos 300. Que um dos 300? Deus escolhe quem Ele quer, é isso aí. Deus pode fazer coisas grandes sem contar com a força de ninguém. Ainda usou 300 deu o privilégio a 300 ali de serem utilizados. Sim, muito bom. É Deus é o herói. Acho que nas narrativas, em especial, isso aqui. Às vezes eu comparo, como eu também dou aula também de pregação expositiva, às vezes eu comparo sermões e tenho comparado alguns sermões exatamente desse texto aqui de Gideão. É difícil de encontrar alguém que pregue mostrando que o grande personagem ali é Deus. Normalmente mostra o Gideão e mostram os 300. Mas a Bíblia não mostra isso. Aí é o problema da interpretação. Olha aí. Professor, dentro dessa gama de assuntos que nós estamos falando, é claro que a gente não vai conseguir esgotar aqui os gêneros literários e tal, não tem como, mas dentro desse assunto que nós estamos falando, o que o professor julga importantíssimo, e a gente não pode acabar a nossa conversa sem mencionar esse fato ou esse erro comum, dentro assim, né? Imagina, porque isso é uma aula de né, o senhor dá aula na Fabapar aí, dessa matéria hermenêutica, e são 6 meses, né, e ainda, né, só dando uma introdução ao assunto, né, então a gente não tem como matar muita coisa aqui em 50 minutos de conversa, mas o que é imprescindível para nós falarmos aqui neste podcast, dentro desse tema hermenêutica e exegese? Bom, o imprescindível é que possamos reconhecer os gêneros literários e tratar cada um como deve ser tratado. Tratar um provérbio como um provérbio, tratar um salmo como um salmo, uma carta como uma carta. Isso aqui, juntamente com o contexto, são fundamentais. E entre os gêneros literários eu destaco a poesia hebraica. A poesia é hebraica, mas ela aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E ela tem algumas características assim, muito especiais. E sabe quanto por cento do Antigo Testamento, aí só do Antigo, é poesia? 1/3. Olha aí. Ou seja, em quantidade de material, um Novo Testamento só de poesia. Porque o Antigo Testamento é 3 vezes o material do Novo Testamento. Você pega o Antigo Testamento e divide em 3. Um Novo Testamento só de poesia. Então é importantíssimo entender a poesia. Alguns defendem que todas as vezes que o profeta diz Ko-amar Adonai, que é o assim disse Yahvé, ou assim disse Deus, o que vem depois é poesia. Olha que coisa. Então toda vez que o Isaías prega, é poesia. Jeremias prega, é poesia. Naum, Abacuque, qualquer profeta, estamos tratando com poesia. E aí temos algumas características da poesia que tem que ser levado em conta. Opa. É claro que tem descrições extraordinárias, porque na poesia as estrelas cantam. Você não vai pegar literalmente que as estrelas cantam, estão cantando. É uma poesia e outras coisas mais. Em especial o chamado paralelismo aí da poesia hebraica, porque ajuda muito ao pregador, sabe? Em uma determinada ocasião, ouvindo uma pregação, alguém pregou em Isaías, e o texto todo de Isaías, poético, né? Mensagem de Isaías, assim diz o Senhor, estava no paralelismo que é o mais comum, chamado sinônimo. O que é o paralelismo sinônimo? O autor diz uma coisa na primeira linha e diz a mesma coisa na segunda linha, com outras palavras. E o que o pregador fazia? Explicava a primeira parte e depois explicava a segunda parte de forma diferente. Eita! Só que era a mesma coisa. Que ele estava apenas, como é que eu vou dizer? Apenas reforçando. Por exemplo, se eu pego lá um salmo, que nem o Salmo 74. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? É a primeira linha. Ele vai para a segunda. Por que tua ira se acende contra o rebanho que pastoreias? São outras palavras, mas é a mesma coisa. Se a ira de Deus está contra o rebanho que pastoreia, é a rejeição de Deus. Entendeu? Então temos que estar muito atentos realmente a isso aqui. Lá um outro salmo, o 78, 36. Mas eles o adulavam com a boca. Eles o adulavam com a boca. Segunda parte, com a língua mentiam para ele. Boca paralelo com língua, né? A adulação com o mentir. E para ele já está exato, né? Eles o adulavam com a boca e com a língua mentiam para ele. Eu não posso pregar aqui a primeira parte do versículo e dizer uma coisa e a segunda parte dizer outra. Na verdade, o versículo todo está dizendo que alguém está sendo enganado aqui pelas mentiras de outra pessoa.
Professor, bem, falamos muitas coisas aqui, obviamente algumas pessoas agora, poxa, o que eu faço? Tem algum material aí para me indicar, para eu começar a entender um pouco mais aí esse universo tão gigante que é a hermenêutica bíblica? O que o senhor poderia recomendar aí para a galera que está nos ouvindo? O que eu vou dizer agora, né? Porque são tantos livros, tanto material e temos que ler tudo e buscar, e tudo ajuda a isso. A minha caminhada de quase 40 anos aqui, lendo muita coisa, indo para o grego e hebraico também. Agora, para aqueles que, vamos dizer assim, não estão acostumados com hermenêutica, eu tenho um livreto muito simples que eu chamo Como Entender a Bíblia. São princípios básicos de interpretação. E eu fico surpreso quando alguns pastores de muitos anos leia esse pequeno livro, é muito pequeno, dá para ler acho que em 2 horas, e ele vem, me procura e diz, olha, estou preocupado porque vou ter que mudar as minhas mensagens. Eita! Porque eu estava pregando aquilo que a Bíblia não disse. Então são coisas muito simples, e é claro que eu indico isso para todas as pessoas da igreja. Na minha igreja, nós fazemos curso com esse livro para todos aqueles que estão chegando, para que entendam a Bíblia. Eu prefiro, claro, aqui uma orientação para os pastores, né? Eu prefiro também, sempre na pregação, mostrar para o público como foi interpretado o texto. Além de dar a mensagem, mostrar como que eu cheguei a esta mensagem, como que eu extraí isso do texto. Porque eu prefiro ensinar realmente a interpretar do que ficar a vida inteira interpretando para os outros. Esse eu acho que não é o meu papel. Meu papel é ensinar a interpretar. Bom, e aí temos vários outros livros de hermenêutica que podem ser consultados realmente. Aí vai depender realmente de cada um. Se você conhece grego, conhece hebraico ou não. Tu acredita que os livros do Gordon Fee e Douglas Stuart, eles ainda continuam sendo uma boa porta de entrada, né? O Entendes o que Lês. Com certeza. Aquele guia da Bíblia livro por livro, né? Com certeza. Vale a pena ler esse livro. É um livro que eu indico quando pessoas procuram e, olha, eu queria entender melhor a Bíblia. Isso aqui, Gordon Fee, né? É um bom livro, porque os princípios básicos estão ali também. Sim, o Entendes o que Lês, da Edições Vida Nova, e a Thomas Nelson tem Como Ler a Bíblia livro por livro. Esse foi o lançamento da Thomas Nelson ano passado, ou retrasado, não lembro, mas esses 2 livros aí do Gordon Fee e Douglas Stuart, eles, assim, acho que é uma boa porta de entrada. Aí depois tem coisas mais pesadas, né? O Grant Osborne com a Espiral Hermenêutica. Bom, aí... Olha, aí, desculpa, a Espiral Hermenêutica, aí já é para aprofundado. Né? E para quem tem paciência. Sim, para quem tem paciência. É isso aí. E tem um significado nesse texto do Kevin Van Hooser também, que, né, tá ali, que eu acho até mais difícil do Greenwald. Eu não sei se a tradução não ajudou muito, mas enfim. Bastante interessante, mas também eu diria assim, ele usou, sei lá, 700, 800 páginas também, né? Tem esse livro aqui na prateleira. Sim. Não precisava tanto para dizer, sim, há um significado desse texto. Olha aí. A Kevin Van Hooser agora se mexendo na cadeira. Eu concordo. Não precisava. Todo texto escrito na Bíblia tem um significado. Não tem dúvida nenhuma. Mas tudo bem, foi muito interessante porque ele fala o histórico todo e da loucura deste princípio que alguns abraçaram, de que eu não posso chegar ao significado do texto. Se eu não posso chegar ao significado do texto, eu leio o jornal por quê? Sim. Eu escrevo livros por quê? Ou será que... Eu acho interessantíssimo, meu irmão, que nos dizem essas coisas por escrito. E alguns aceitam. Não se pode entender aquilo que o autor disse, não chegando. Me dizem isso por escrito e tem pessoas que aceitam. Isso é verdade. Como assim? Então eu não entendi o que ele falou também. Sim. Professor, não quero ser advogado do diabo aqui, mas tentando... Porque assim, quando esses autores afirmam isso, eles não estão pensando que nos escapa muitas vezes o contexto histórico de determinadas passagens e por isso a gente não consegue chegar no significado daquele texto? Ou eles não, são levianos nessa... Eu não vou dizer que são levianos. Eu acho que são bem... Leviano é palavra forte, eu não quis falar isso. Eu acho que são bem intencionados, mas exageraram na dose. E não levaram em conta... Olha, quase que digo o que o rei falou lá para o Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Porque dizer que eu não posso chegar àquilo que um autor disse, olha, me parece um delírio. Um delírio.
E é claro, qualquer pessoa sensata vai rever essa posição e vai perceber que ele mesmo está dizendo isso por escrito. Para quem? Se não dá para entender o que ele disse. Então, uma coisa assim absurda. Agora, que tem textos difíceis, eu não tenho dúvida nenhuma. Que tem textos que nós ainda não entendemos, também não tenho dúvida. Eu sempre digo que a Bíblia tem textos fáceis, graças a Deus são bastantes, textos difíceis, que são muitos, e textos que por enquanto eu estou chamando de impossíveis, que graças a Deus não são tantos assim. Mas tem alguns que eu leio e digo, não consigo entender. Por quê? Porque me falta o conhecimento de um símbolo, o significado de um símbolo na época. O Apocalipse. Tem muitos textos no Apocalipse que realmente são impossíveis. Só para você ter uma ideia, eu lembro de uma palestra de uma certa ocasião, alguém apresentou 12 possíveis significados para a pedrinha branca no Apocalipse. Nossa! 12. Olha, não tenho dúvida nenhuma, 11 estão errados. Foi um ótimo estudo, mas 11 estão errados, porque quem escreveu tem uma mensagem a dar. Talvez os 12 estejam errados, né? Já que está tão difícil assim de chegar à conclusão. Muito bom. Professor, muito obrigado por essa conversa aqui. Se você gostou dessa conversa, saiba que o professor Gusso é professor lá na Fabapar, Faculdade Batista do Paraná. Então tem lá, a Fabapar tem mestrado, tem o bacharelado em teologia e as inscrições estão abertas aí. Professor, se quiser usar agora esse final do programa aí até para fazer um jabá, fique à vontade. Bom, eu convido a todos que quiserem aprofundar seus conhecimentos a virem à Fabapar. Realmente é uma faculdade já com mais de 80 anos e sempre demos uma ênfase muito forte ao estudo da Bíblia. Posso dizer sem medo que a maior ênfase em curso de teologia do Brasil em Bíblia, grego e hebraico para entender melhor a Bíblia é na Fabapar. Nós prezamos realmente a Bíblia como palavra de Deus. E de forma realmente aprofundada e científica. Porque queremos saber o que o texto realmente disse naquela época e aí diz nesse momento. Deixa eu só complementar aqui para talvez ajudar alguns. Alguns têm confundido interpretação com aplicação. Olha aí. Então, para que eu esqueci de focar isso aqui. Interpretação é eu chegar àquilo que o autor disse. Aplicação é aquilo que eu trago para os nossos dias. Então, entendi o texto, aí por isso que eu digo, a interpretação correta é uma. O autor quis dizer é isso aqui. Se eu entendi como B, entendi errado. Ele disse eu entendi que é agora eu trago e aplico para mim. Agora, a aplicação, ela é mais maleável. Não é ilimitada de maneira nenhuma, mas dentro daquele princípio eu posso aplicar várias coisas, tá? Quando eu vejo que o texto mostra que Deus é amor, eu posso aplicar isso de muitas maneiras. Né? Posso aplicar, eu como filho de Deus, também devo exercer o amor. Se Deus é amor, Ele também está pronto para olhar para nós com carinho. Então, aplicações são muitas. Agora, o texto lá mostra que Ele é amor. Esse é o significado do texto. Muito bom. Olha aí, observação, interpretação e aplicação. Aplicação, exatamente. Legal, muito legal, gente. Muito legal. Então é isso, gente. A Fabapar, cursos presenciais, cursos EADs, tem muita coisa legal. O link da Fabapar está aqui na descrição deste podcast. Professor Gusso, muito obrigado pela tua presença aqui neste episódio. Foi um prazer falar com você, viu, meu irmão? Fica na graça e na paz do Senhor. É isso, voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.